Na virada dos anos 70 para os anos 80, quando nós engajamos na Marinha, eu quero lembrar que nós, ainda adolescentes, entramos na Marinha, mas não recebemos o acolhimento, a compreensão necessária para tocarmos a nossa vida com dignidade. Pois, quando saímos da escola de formação de marinheiros da base naval de Aratu em 81 e fomos para o Rio de Janeiro, lá no Rio encontramos uma realidade muito difícil. A cidade era, naquela época já, altamente profana. E a gente, todo mundo jovem, testosterona lá em cima, muita gente começou a meter os pés pelas mãos. E não tínhamos assim nenhum amparo psicológico por parte da Marinha. Éramos jovens que vivíamos largados ou a bordo dos navios, como crônicos, por não termos dinheiro para pagar uma moradia digna, ou então íamos morar em pequenos kitnets, cabeças de porco, um quarto e uma sala, que muitas vezes abrigava até 15 marinheiros. Era uma verdadeira bagunça, era uma verdadeira pocilga. A gente estava ali, longe da família, sem dinheiro, sem parentes, na maioria dos casos, pois não temos ninguém no Rio de Janeiro. Esse era o meu caso, por exemplo. Então, a gente estava ali, boiando, largado, expostos ao crime em todas as suas variantes. E a Marinha não queria nem saber. Eu quero lembrar que muitos colegas meus entraram pelo caminho errado. Eu lembro de um deles que morreu lá devido ao envolvimento com drogas. Era meu amigo. Eu falo isso, apesar de ter passado tantos anos, já algumas décadas, eu falo isso com o coração ainda sangrando, pois éramos jovens. As nossas famílias, nossos pais, nossas mães, nos entregaram com todo carinho à Marinha e ao Brasil para que a gente fosse cuidado, para que a gente fosse educado. E quando chegamos no Rio de Janeiro, a Marinha nos abandonou. Então, alguns ficaram desorientados, fora do seu ambiente, entraram para o caminho da droga, para o caminho do crime, se envolveram com a prostituição, se envolveram com o homossexualismo. Tudo isso eu vi acontecer. Eu tive um colega de turma chamado CAR, da minha turma, que ele chegou até a cursar, mas logo depois ele saiu por questões pessoais e se envolveu com coisas erradas. Alguns falam até que ele veio a falecer de AIDS. Também tive outro colega de turma, o AR, que se envolveu com drogas e bebidas. E depois eu soube que teria sido assassinado. Teve outro colega do navio que eu servia, esse não era de minha turma, mas servimos juntos.
éramos da mesma idade em 1981. Ele estava tão chapado de droga que foi atropelado na Avenida Getúlio Vargas e, segundo ele, depois não viu nada. Foi acordar alguns dias depois no hospital, todo quebrado. Então, eu ainda lembro desses fatos com tristeza. Lembro também de um cabo da Bahia, também da base de Aratu. Ele era R. Então ele estava no Rio de Janeiro e se envolveu com homossexualismo e a Marinha o colocou para a rua. É o que dizem ter sido essa a razão. E ele ficou numa situação tão difícil, ficou na bacia das almas, certo? Ele era o CBARP, que ele ficou praticamente morando na rua. Olha, um jovem, ele até de uma família bacana, lá em nossa cidade, ele ficou morando na rua. Então ele ficou em situação difícil e nós tivemos que juntar dinheiro para ele voltar para a sua cidade de origem, na Bahia. Depois eu reencontrei, ele estava amaziado com um jovem e ele baixou a cabeça e não quis muita conversa comigo, mas eu o ajudei no Rio de Janeiro. Então a gente vivia esse abandono, vivíamos toda essa desorientação. Tanto é que, devido a esse abandono, devido a essa falta de apoio, teve o caso até dos maçaricos do CT Marcílio Dias, quando alguns marinheiros pegaram o maçarico, que é uma peça, componente da caldeira, sem essa peça, que é um injetor, certo? Por onde passa o combustível para irradiar dentro da caldeira. Se essa peça, chamada de maçarico, né, vulgarmente chamada de maçarico, a caldeira não funciona e o navio teve que tomar essas peças emprestadas de outro navio da esquadra. E esses rapazes, depois, eles foram presos, foram torturados e foram expulsos da Marinha. Ninguém sabe que fim levou eles. Então, será que era para isso que os nossos pais nos entregavam para a Marinha? A Marinha, ela tem que responder muito por isso ainda, pois se houvesse uma investigação, ela deveria pagar danos morais e tudo que tem direito na forma da lei para os seus marinheiros que ela levou ainda adolescente e depois os largou no centro do Rio de Janeiro como indigentes abandonados. Eu confesso que sobrevivi. Era isso que eu queria lembrar desses episódios tristes. Peço que curtam o vídeo e se inscrevam no meu canal. Valeu!